Há algo de pop no reino da Dinamarca, de pop, rock, jazz e principalmente dance music. Talvez você não soubesse disso até agora, mas teve uma época aqui no Brasil que a música dinamarquesa estava bem presente nas rádios. E também marcou presença nas novelas. Você que passava as tardes na frente de um microsystem esperando a sua música favorita tocar na rádio para gravar numa fita cassete, você sabe bem do que eu tô falando. Se não for o caso, tudo bem. Vem comigo que eu te explico mais da cena pop da Dinamarca. O ano era 1959 e a Dinamarca já tinha uma duplinha sertaneja para chamar de sua. No Brasil, eles ficaram conhecidos como os Garotos do Banjo. Mas foi nos anos seguintes que a cena musical dinamarquesa começou a ferver. Na época, poucos artistas pensavam em fazer sucesso internacional e as músicas eram cantadas principalmente no idioma local. Nos anos 70, a Gasolin se consagrou como a banda de maior sucesso do país. Não tinha ninguém na Dinamarca que não conhecesse o trabalho do grupo. Foi aí que eles decidiram gravar em inglês para conquistar público no exterior. Mas as músicas impressionaram um total de 0 pessoas fora da Dinamarca. E ainda tiveram uma recepção fria dos próprios fãs. A Gasolin não sobreviveu a toda essa frustração. Os integrantes se separaram, mas o vocalista Kim Larsen continuou em carreira solo. Ele faleceu em 2018 com o status de ícone cultural da Dinamarca. No início dos anos 80, um dinamarquês migrou para os Estados Unidos para se tornar um jogador profissional de tênis, mas acabou fazendo sucesso na música. Esse rapaz era ninguém menos do que Lars Ulrich, fundador do Metallica. O baterista se tornou símbolo nacional, ganhou até título de cavaleiro da coroa real dinamarquesa e no começo dos anos 2000 foi até o Senado americano testemunhar contra o Napster, o programa de troca de músicas pela internet mais popular da época. Tudo porque uma música do Metallica estava sendo distribuída na plataforma antes de ter sido lançada oficialmente. Depois dessa batalha judicial, o Napster encerrou as atividades e Lars Ulrich ganhou o ranço de alguns fãs e da própria comunidade artística. Mas hoje ele e o Metallica estão em paz com os serviços digitais de música. Wigfield foi o nome artístico adotado pela dinamarquesa Sunny Carlson e também um dos mais populares da dance music nos anos 90. Sunny se mudou para a Itália para trabalhar com moda, mas acabou virando cantora a convite de um DJ. Pouco tempo depois, o mundo todo assistia a Wigfield se arrumando para ir para a balada no clipe de Saturday Night. A música veio acompanhada de uma dancinha que fez o maior sucesso na Europa e até nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Wigfield tinha sempre lugar garantido nas coletâneas de dance music, principalmente as da Jovem Pan, numa época em que a emissora de rádio era mais conhecida pela música do que pelos comentários políticos controversos. A própria carreira da Wigfield foi polêmica. Além de algumas acusações de plágio, muita gente diz que todas essas músicas que tocavam nas rádios e nas pistas de dança na verdade não eram cantadas pela Sunny Carlson. A verdadeira voz seria da cantora Annerley Gordon, uma compositora e intérprete do Eurodance que também foi muito conhecida nos anos 90. Apesar de muitos sites e muitos fãs cravarem essa informação, ela nunca foi confirmada pelas partes envolvidas, nem pela Sunny Carlson, nem pela Annerley Gordon. Mesmo sendo dinamarquesa, Wigfield foi lançada pelo mercado italiano, e a Dinamarca ainda não tinha assim um nome forte na dance music. Mas foi só uma questão de tempo, porque em 1997 o Aqua veio e cumpriu muito bem com essa função. O
grupo formado por Klaus Norin, Soren Rasted, René Diff e a cantora norueguesa Lene Nystrom vendeu 33 milhões de discos e é considerada a banda mais lucrativa da Dinamarca. O Aqua ficou conhecido por suas letras escrachadas e de duplo sentido e os videoclipes coloridos e temáticos. Mas nem todo mundo riu da piada. A Mattel, fabricante da boneca Barbie, entrou com um processo judicial contra a gravadora da música Barbie Girl, alegando que o Aqua usou o nome da boneca de forma indevida e que eles estavam sexualizando o brinquedo. O processo não foi pra frente, mas muita gente já criticava a conotação sexual da música, que soava um tanto misógina. Ainda bem que Kelly Key se ligou nisso e fez uma versão empoderada da música em português. Até hoje, o Aqua são queridinhos dos dinamarqueses e vira e mexe saem em turnê. Depois deles, a Dinamarca entrou de vez no mapa da dance music mundial. Outra promessa do pop dinamarquês nos anos 2000 foi Natasha Thomas. Ela emplacou hits na Alemanha, no Japão e aqui no Brasil ela ficou entre as artistas mais tocadas do ano de 2004 com uma música que entrou na trilha sonora de uma novela. Ela inclusive esteve no país para se apresentar em programas de auditório, mas os empresários da moça queriam que ela fizesse sucesso mesmo era nos Estados Unidos. E como não rolou, Natasha foi dispensada da gravadora. Ela chegou a lançar um segundo álbum por outro selo que faliu no meio da divulgação do disco. Depois disso, Natasha não lançou mais nada. Dá pra dizer que o posto de diva pop da Dinamarca hoje pertence a Kari Marin Ørsted, conhecida simplesmente como Mo. Ela ficou conhecida mundialmente pelas parcerias com Iggy Azalea, Justin Bieber e principalmente com o trio Major Lazer. Lean On chegou ao topo das paradas em diversos países e foi a primeira música na história a conseguir mais de 1 bilhão de streams no Spotify. Além de intérprete, Mo é uma das coautoras da música, que, como muita gente sabe, ganhou uma versão em português e foi o primeiro single de Pablo Vittar. Tô ficando louco, eu também. Outro nome do pop dinamarquês em evidência hoje é Lucas Graham, banda que leva o nome de seu vocalista e principal compositor. Lucas nasceu em Christiania, uma comunidade alternativa no centro de Copenhague que se considera um país livre. A música 7 Years virou um hit no mundo inteiro e rendeu à banda 3 indicações ao Grammy. Em entrevistas, Lucas conta que teve dificuldade em assinar com uma gravadora porque os empresários achavam que a banda tinha um visual muito escandinavo para o som que eles faziam. Mas a verdade é que a Dinamarca é um dos redutos do jazz na Europa e muitos artistas pop são influenciados pelo estilo. Para dar uma força para os artistas locais, desde 2005, uma organização sem fins lucrativos chamada Music Export Denmark tem ajudado cantores e bandas a alcançar projeção internacional. A Dinamarca é o menor país da Escandinávia, mas é dona de 2 territórios autônomos que têm cenas musicais impressionantes. Entre eles, a Groenlândia. E as Ilhas Faroe, um arquipélago que tem bombado em conceito, coesão e aclamação. A Dinamarca está longe de ter a mesma representatividade que a vizinha Suécia na cena pop. Mesmo assim, tem plantado suas sementinhas pelo mundo e com suas músicas fez uma galera de uma geração mais analógica muito mais feliz. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima!